Olá amigos, minha saudação especial para todos os nossos queridos amigos nesta live que estamos fazendo com a intenção de mostrar como Deus Ele se preocupa com todos nós. Obrigado por sua assistência, porque você está conosco. Hoje o tema é vida para sempre. E quando falamos sobre vida para sempre, temos que falar sobre o que Deus espera de todos nós. Como Deus deseja nos dar felicidade no meio de um mundo em que hoje a morte ela nos assola, ela entra em nossos lares e ela faz então todos os estragos emocionais que nós conhecemos. Hoje estou mandando o meu abraço para um irmão da nossa igreja, o irmão Valdemar Júnior, perdeu sua mãe ontem, foi sepultado hoje às 7h15 da manhã. E para ele a nossa sinceras condolências. Com certeza é maior a esperança do que a dor. Nossa irmã em Cristo, ela descansou no Senhor. Mas vai aqui a nossa sincera confraternização, assim, emocional para o nosso querido irmão e sua família. Deus possa então ajudá-lo a superar essa dor. Queridos amigos, olhando para o tema vida para sempre, nós podemos dizer que esse assunto nos interessa de perto. Na China, uma moça perdeu o seu único filho. E esse menino, então, ao estar ali com a sua mãe, acabou falecendo o menino. E então aquela mãe ficou desesperada e não sabia o que fazer, porque o menino estava em seus braços ainda, morto, e ela ficou 2, 3, 4 dias com o menino no colo, enrolado em um cobertorzinho. A família dizia, vamos enterrar o menino, e ela gritava, meu neném, meu neném, meu neném, e o desespero tomou conta dela. Alguém disse para ela, olha, vai até lá em cima, naquela montanha, tem um sábio. Eu tenho certeza que ele vai ajudar você a superar essa dor. A moça foi até lá, e chegando lá, conversou com o sábio, expôs o problema dela, e o sábio disse, olha, eu posso resolver o seu problema, mas eu vou precisar de sua ajuda. Eu vou precisar que você vá até lá embaixo na vila, e você então faça o seguinte, você me encontre, você me traga uma rosa de uma casa, de uma família que nunca passou por nenhum tipo de sofrimento ou nunca perdeu ninguém na vida. Você vai, me traz essa rosa, eu vou fazer um chá, vou dar um banho no seu filho e eu vou fazê-lo voltar à vida. A moça saiu naquele desespero, naquele afã de conseguir achar essa rosa de uma casa que não tivesse acontecido nenhum tipo de sofrimento ainda. Ela procurou em muitos lugares, mas ela não conseguiu encontrar. Ela voltou entristecida e disse para o sábio, sábio, eu não consegui encontrar a rosa. Nas casas que eu encontrei, as pessoas já haviam perdido entes queridos, já haviam passado pelo sofrimento da morte. Então o sábio disse, se assente aqui, por favor. E foi então com carinho que ela então ouviu o sábio dizer que existe um Deus grandioso que pode ajudar as pessoas a superar a dor. E conversou com ela e então juntos enterraram a criança. Aquela moça voltou para casa então para assim resolver o seu problema com seus familiares. Havia entendido que a morte é uma coisa natural deste mundo, mas nós não aceitamos. Por isso existe um texto no livro de Isaías capítulo 25, verso 8 e 9, que diz o seguinte, aniquilará a morte para sempre. O Senhor Deus aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. E no verso 9 diz assim, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Quando Deus criou o ser humano, Deus fez o ser humano para que ele pudesse viver em plena felicidade. Quando Deus fez o ser humano, Deus não pensou em prisões, Deus não pensou em hospitais, Deus não pensou em cemitério. Fez o ser humano para viver em completa felicidade e fez para viver uma vida eterna. No entanto, o que nós constatamos hoje é uma realidade muito triste. O ser humano, ele vive infeliz. Nós temos hospitais abarrotados. Nós temos cemitérios enterrando muitas pessoas por dia. Nós temos hospitais, nós temos manicômio, nós temos prisões onde parece um barril de pólvora. Não é esse tipo de vida que Deus imaginou para o ser humano.
Mesmo assim, Deus quer dizer para o ser humano que existe esperança de um mundo melhor. Existe esperança de vida para sempre. E só Deus pode conceder esse desejo que está no coração humano, que está no coração de Deus também, mas no coração humano também. O Senhor Jesus morreu, mas quando Ele ressuscitou, Ele criou uma nova esperança para o ser humano. A ressurreição de Jesus abriu o caminho para a esperança que nós também podemos alcançar. E essa esperança nós podemos alcançar se nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Quando Jesus morreu, a tristeza se abateu sobre os seus seguidores, sobre os seus amigos. Jesus se tornou para eles uma esperança, e de repente a esperança estava morta. E todos eles se entristeceram. Quando foi no domingo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro para levar aromas para colocar no corpo de Jesus para embalsamá-lo. Encontraram a pedra revolvida. E 2 anjos que disseram que Jesus estava vivo. E até o anjo perguntou: vocês estão procurando um vivo entre os mortos? E elas perguntaram: por quê? Porque Jesus ressuscitou, disseram os anjos. Vão dizer isso aos amigos de Jesus. Maria Madalena ficou. E quando estava ali, Maria Madalena, no livro de João, capítulo 20, nos diz ali a narração. Maria Madalena ficou entristecida, chorando em frente ao túmulo. Foi então que ela ouviu uma voz dizendo: por que choras? E ela então, virando-se e supondo que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se o Senhor levou o corpo do meu mestre, me diga onde está que eu levo, eu dou um jeito de levá-lo. E então Jesus disse: Maria. E ela reconheceu a voz do mestre. E diz a Bíblia que Maria quis se atirar aos pés de Jesus. Ela disse: Rabone, que quer dizer mestre. E quis tocar em Jesus. E Jesus disse: não me toques ainda. Eu não subi para o Pai. Mas vai e dize aos meus amigos que eu estou vivo e que eu vou encontrá-los logo, logo. Maria saiu numa desabalada carreira. Foi uma mensageira de uma notícia maravilhosa. Até Pedro e João, quando ouviram a notícia, correram até o sepulcro e constataram, e diz a Bíblia que voltaram com alegria. Depois Jesus se apresentou aos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, e eles também se alegraram ao reconhecer Jesus. Depois Jesus apareceu no meio dos discípulos que estavam no cenáculo com medo e diz: paz seja convosco. Essa é uma expressão linda, paz seja convosco. Para aqueles que perderam os entes queridos, a resposta de Jesus é: paz seja convosco. Eu quero dar paz para o vosso coração. Jesus disse que iria criar novos céus e nova terra. Ele disse em João 14, olha, eu estou indo preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei para levar vocês, para que vocês estejam comigo. Porque eu quero vocês comigo. Novos céus e nova terra. Quando nós olhamos para essa terra hoje em dia, cheia de tantos problemas, nós pensamos: quem é responsável por tudo isso? Muitas pessoas acham que é Deus. Muitas pessoas atribuem tudo o que está acontecendo à pessoa de Deus. Mas nós, olhando para o panorama bíblico, nós temos que ter a esperança de que existe algo melhor para o ser humano. Há pessoas que não acreditam mais em Deus. Eu conheço uma amiga, trabalhei com ela. Ela disse para mim assim: eu não acredito mais em Deus. Eu disse: mas por quê? Ela disse: porque eu tinha um filho. E meu filho, ele contraiu uma doença. E eu levei a vários hospitais. E por último, mandaram trazer o menino para casa. E eu trouxe o menino, e eu entrei dentro de uma igreja, eu fui na frente do crucifixo. Eu levei meu menininho de 1 aninho, eu disse: Deus, salva o meu menino. E ele morreu nos meus braços. Então eu disse: você não existe, Deus. E eu saí daquela igreja para nunca mais eu entrar em igreja nenhuma, porque eu não acredito em Deus. Há pessoas que são assim. Há pessoas que, quando perdem os entes queridos e clamaram a Deus e pediram por uma cura e não houve uma resposta divina, as pessoas acreditam que o sofrimento é vindo através de Deus e não creem mais em Deus, para comprovar que essa não é uma verdade assim para o ser humano acreditar. Nós temos que primeiro olhar o seguinte: qual era o pensamento de Deus para o ser humano? Ou seja, temos que pensar quem é o autor da vida. E temos que pensar quem é o grupo que um dia vai estar assim, ou vai ter vida para sempre. Vamos primeiro falar sobre a necessidade de uma vida verdadeira. Todos nós temos necessidade de uma vida verdadeira. Nós lutamos para isso.
nós trabalhamos o tempo inteiro, nós corremos atrás do pão de cada dia e de algum de valor a mais para dar um pouquinho de segurança. Nós queremos ter assim uma condução, nós queremos ter uma casa que seja confortável, queremos ter nossos familiares saudáveis, com qualidade de vida, e nós lutamos para isso. Nós temos necessidade de uma vida plena, por isso que nós lutamos tanto, para alcançarmos pelo menos um patamar, um nível que seja satisfatório para a nossa vida. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem assim um alto índice de violência. Se você fizer na sua rua uma pesquisa de casa em casa e perguntar se existe algum problema, você vai encontrar problema de violência, você vai encontrar problema de estupro, você vai encontrar problemas assim de maus tratos, você vai encontrar problemas assim de alcoolismo, você vai encontrar problemas de mortalidade, vai encontrar diversos problemas nos diversos lares. Não precisamos fazer uma pesquisa para isso. Basta, em nossa caminhada diária, você olhar para as pessoas. Muitos caminham nas ruas falando sozinho. Pessoas que têm a testa franzida de tanto pensar nos problemas. Pessoas que andam pelas ruas e a gente percebe há pessoas chorando. Dentro do carro já vi motoristas chorando. Pessoas discutindo ao telefone em altos brados, gritando com uma pessoa que está do outro lado. E com certeza é um problema pelos gritos, é um problema. Nunca mais fale comigo. Você não devia ter feito isso comigo. Coisas desse tipo. A gente percebe que tem um desajuste social, emocional e espiritual no ser humano. Porque as pessoas vivem neste mundo que precisam de resposta. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo aqui? Quando vai terminar tudo isso? Para onde nós estamos indo? Para que objetivo nós fomos criados? E muitas pessoas, quando têm um problema, procuram dar resposta a essas perguntas através de paliativos. Muitas pessoas vão para o alcoolismo, muitas pessoas vão para as drogas, muitas pessoas vão para o suicídio, porque não conseguem respostas para essas perguntas. Por que minha família está sofrendo tanto? Por que a minha mãe morreu? Por que o meu pai está sofrendo desse jeito? Por que trabalhou a vida inteira e agora está nessa situação? Por que meu casamento não dá certo? Por que eu sou uma pessoa infeliz? Porque eu só encontro pessoas ruins na minha vida e algumas pessoas não encontram respostas. Então, através disso, vão para os paliativos da vida, que é o alcoolismo, que são as situações de promiscuidade. Eu conheci uma colega, o marido a abandonou, trocou por outra mulher, ela foi para um outro estado. Ali disse, eu estou tendo um caso amoroso com um homem casado. Puxa vida, mas por quê? É porque o vazio do meu coração é muito grande e eu tenho que me sentir amada. Depois ela me disse, fiz uma bobagem. Não devia ter saído com aquele homem, sabe? Agora eu estou apaixonada e não sei o que fazer. Puxa vida, nós criamos situações indelicadas por causa do pecado. E o ser humano muitas vezes não é culpado. Existe um outro culpado por trás de tudo isso que nós sabemos que é o grande inimigo. Há mais de 2000 anos, a Bíblia mostrou que o ser humano, que o mundo iria de mal a pior. Como disse um sábio, o nosso mundo envelhece piorando e não melhorando, piorando, por incrível que pareça. Basta você ver como era a moral há 20 anos atrás e como é a moral de hoje em dia. Hoje existe uma liberação. Quando houve a primeira liberação sexual nos anos 60, as pessoas ficaram espantadas e pensando, o que vai ser desse mundo? Até havia um comercial de um carrinho na televisão, onde o velhinho perguntava, onde esse mundo vai parar? Ele estava querendo dizer com tudo que estava acontecendo. Você já fazia um carro do tamanho de um ovo, ele dizia, onde esse mundo vai parar? E o comercial mostrava algumas situações sociais que indicavam, assim, uma descida para o lado moral. Se nós olharmos para a palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 6, o apóstolo Paulo, há 2000 anos, escreveu o seguinte, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, ímpios e irreverentes, sem nenhuma afeição, cruéis, implacáveis, caluniadores, incontinentes, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder da piedade. E o apóstolo diz, afasta-te também destes.
porque destes número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas muitas pessoas doidas e carregadas de pecado, levadas de várias paixões que levam ao pecado e ao desespero. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. E nós vemos hoje praticamente um retrato do que o apóstolo Paulo escreveu. Será que é isso que realmente Deus deseja para os seus filhos? Com certeza que não. O Senhor Jesus nos criou para que nós pudéssemos ser felizes e não para ficarmos nessa desorientação, nesse desespero, nesse vai e vem que nós vivemos hoje. Deus nos fez para viver uma vida plena, uma vida para sempre, mas infelizmente aconteceram tantas coisas. Eclesiastes capítulo 7, verso 29, o sábio Salomão diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Eu acho que é uma grande verdade o que Salomão está dizendo. Então, quando nós encontramos presos dos nossos problemas, muitas vezes frutos assim dos nossos pecados, das nossas atitudes, nós pensamos o que pode acontecer de mais ou de pior ainda neste mundo. Gente, Deus nos fez com um objetivo, o objetivo da felicidade. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da vida. Deus é o autor da felicidade. Isaías 25, verso 8, a promessa é o seguinte: o Senhor acabará com a morte para sempre, e assim enxugará Deus as lágrimas de todos os rostos. Essa é uma grande verdade que os cristãos esperam há muito tempo. Quando meu pai morreu, eu li esse verso, e o Senhor enxugará dos seus rostos toda lágrima. Como eu queria que Deus enxugasse o meu rosto naquele dia. Como eu queria que Ele fizesse meu pai levantar daquele caixão, para que pudesse me olhar e dizer: Gilberto, me dá aqui um abraço. Essa era a minha esperança, mas isso não aconteceu naquele dia, mas no futuro irá acontecer, porque Deus está prometendo, Ele vai acabar com a morte para sempre, e vai enxugar o rosto dos seus filhos toda a lágrima. Por que somente Deus pode fazer isso? Por que nenhum cientista hoje consegue fazer isso? Porque só Deus é mais poderoso do que a morte. Existe hoje em algumas universidades americanas o processo de criogenia, que são cápsulas gigantescas onde seres humanos foram colocados e eles foram assim congelados com azoto líquido a mais de 200 graus negativos. E a pessoa tinha dinheiro e estava com uma doença incurável, por exemplo, um câncer, um tumor cerebral, e então ele pediu que no momento da morte dele, naquele instante, ele fosse congelado na cápsula. Ele queria ficar congelado para lá no ano 3000, ou 2500, 2000 e pouco, quando o ser humano tiver evoluído e já tiver encontrado, assim, solução para a morte. Essas pessoas querem ser descongeladas e querem ser revividas para continuar a vida. Olha que pensamento da pessoa. Quer vencer a morte. O único que pode vencer a morte é o nosso Deus, porque Ele é mais poderoso do que a morte. Jesus mostrou isso através da sua vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse isso para as irmãs de Lázaro e mostrou que isso foi uma verdade. Quando ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu envolto em panos. Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Que alegria para aquelas irmãs, quando o irmão delas apareceu vivo pelo poder de Deus. Cristo é o melhor exemplo que nós podemos olhar de Deus vencendo a morte. Jesus morreu, foi ressuscitado, ressuscitou, dando-nos uma demonstração de que existe esperança para todos nós. Meu pai faleceu, mas eu tenho a esperança no coração. Um dia quero encontrá-lo quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Como é que isso acontecerá? Apocalipse 21, verso 4 diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por esse texto, podemos ver que já não existirá mais o mal e o sofrimento. E o próprio Deus é quem está assim prometendo que vai realizar essa obra. Uma obra que só Deus pode fazer. Ele deseja criar um novo lugar no qual os seus filhos possam viver tranquilos. Um lugar onde exista paz, onde exista justiça. Na frente do meu portão apareceu um irmão da igreja um dia, vendendo mel. Disse: irmão Luiz, o irmão está vendendo mel agora? Estou, irmão Gilberto. Mas por que, irmão Luiz? Ele abaixou a cabeça e disse: porque me aconteceu uma coisa
que só a justiça de Deus pode resolver. O que foi, irmão? Ele disse, o meu genro, ele estava separando da minha filha. Sabe o que ele fez? Ele trouxe um documento dizendo que é para abrir uma conta no banco e uns cartões do cartório, para que pudesse reconhecer firma. Eu assinei os cartões, assinei a procuração, que estava em branco e disse que era uma procuração. Ele preencheu uma procuração de plenos poderes. Havia a minha assinatura. Ele foi no cartório, abriu firma em meu nome e acabou reconhecendo a minha assinatura como autêntica. E fez um documento, vendeu minha casa. Quando eu percebi, um oficial de justiça chegou junto com um advogado e mais uma pessoa, dizendo, o senhor Luiz, desocupe a casa. Como assim desocupe a casa? A casa é minha, eu vivo nessa casa há 40 anos, não é mais do senhor. Essa casa foi vendida para esse senhor, já está aqui o documento, a escritura, o senhor desocupe a casa, por favor. Mas como assim? Não estou sabendo, o que é isso? Ele então, o advogado disse, senhor Luiz, infelizmente sua casa foi vendida, não sei se o senhor sabia, mas o seu genro vendeu a casa e essa casa agora é de outra pessoa. Ele disse, irmão Gilberto, chorei como uma criança. Tive que tirar minhas coisas para botar num lugar, na casa de irmãos da igreja, e o meu genro apenas me olhava com uma cara cínica. Se eu não fosse um cristão, eu teria dado um tiro na cabeça dele, porque ele me enganou. Ele disse, mas um dia Deus fará justiça. É o que nós esperamos. Uma terra onde haverá justiça prometida por Deus. Tudo isso vai acontecer. Quando Cristo retornar pela segunda vez nessa terra, como diz no Pai Nosso que estás no céu. Depois assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse texto nos afirma que o Senhor voltará algum dia, mas não nos diz quando. Ele voltará. Não nos diz quando, pela providência divina e pelo amor que Ele tem nos seres humanos. O Senhor retarda a sua vinda, como diz a palavra, para que muitos que não estavam preparados se preparem para a segunda vinda. Se Jesus tivesse voltado há 10 anos, quem sabe você que está me assistindo não estaria salvo. Se Jesus tivesse voltado há 2 anos atrás, quem sabe você não estaria salvo. Por isso Jesus retarda a sua vinda, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, entregar o coração a Ele e se preparar para a sua segunda vinda. Muitas vezes nós não entendemos o que significa preparação. Um homem na Itália passou por uma casa linda, viu um jardim lindo. Ele disse, mas que jardim lindo? Bateu e disse, escuta, que jardim lindo, eu posso entrar? O seu patrão está aí? Ele disse, não, meu patrão nunca vem aqui. Ele disse, mas é muito lindo, eu posso tirar uma foto desse jardim? Puxa vida, parece uma foto, uma paisagem, um descanso de tela. O homem entrou e disse, mas é maravilhoso, a grama verdíssima, aqueles coqueirinhos bem tratados no meio, pedras brancas, um jardinzinho ali no meio, um aquáriozinho com peixes. O homem ficou impressionado. Você disse que o seu patrão não vem aqui? Não, não vem aqui. Ele mora no centro da Itália. Mas escuta, o senhor cuida desse jardim de uma forma espetacular? Sim, eu cuido, meu patrão prometeu que vai voltar aqui para visitar a casa. E o senhor recebe seu salário como? Ele deposita em minha conta bancária. Quando foi a última vez que o seu patrão esteve aqui? Há 5 anos atrás. O homem olhou e disse, não acredito. O senhor mantém essa casa pintada, esse jardim preparado, como se o seu patrão fosse voltar amanhã? O homem corrigiu e disse, amanhã não, meu senhor, como se o meu patrão fosse voltar hoje. Por isso eu tenho tudo preparado, porque se ele chegar hoje, ele vai encontrar tudo em ordem. Gente, quando Jesus voltar, quem vai estar preparado para recebê-lo? Jesus um dia perguntou, quando eu voltar nas nuvens do céu, acharei porventura fé na terra? O ser humano, de tanto ver sofrimento, violência, problemas na vida, morte acontecendo, ele pode perder a esperança, ele pode deixar de crer nas valiosas promessas. O grupo que espera alcançar vida para sempre é o grupo que tem esperança no coração. É o grupo que, apesar de todas as dificuldades que passou, esse grupo manteve uma esperança no coração. E como resultado, vão poder experimentar o gozo e a alegria da libertação e da presença do Senhor Jesus Cristo. Quando Ernest Shackleton saiu ali do Canadá para ir ao Polo Norte com uma tripulação de 30 homens, ele não sabia o que ia acontecer. No meio do caminho, ao chegar perto das Ilhas Elefante, grandes icebergs espremeram o navio dele e quebraram o navio dele como se fosse uma caixa de fósforo. Esmagaram o navio. Eles pularam do navio em cima do gelo, salvaram alguns víveres, algumas coisas que puderam.
E Ernest Chaclet disse, nós temos que procurar ajuda. Chamou o seu imediato e disse, você vai cuidar desses homens. Eu quero 2 homens comigo, os mais fortes. 2 se apresentaram. Capitão, iremos com o senhor. Então Ernest Chaclet disse, olha, eu vou voltar até a Geórgia do Sul para buscar um outro navio quebra-gelo para salvar vocês. Mas eu espero que vocês estejam vivos quando eu voltar. A viagem não vai ser fácil. Muito bem, presta atenção. Eu vou demorar 30 dias para voltar até a Geórgia do Sul nesse barquinho. Colocou alguma comida que tinha ali salvo do navio dentro do barco. Deixou o restante com os seus homens. Fizeram uma cabana improvisada, num lugar onde o gelo corta tudo como se fosse navalha. Eles fizeram uma cabana improvisada e ficaram ali, aguardando o seu capitão, que dentro de um barquinho com 2 marinheiros foram até a Geórgia do Sul. 30 dias remando. Ele conseguiu um navio depois de 10 dias. E prepararam tudo, deu mais 10 dias, são 30, com 20 dias, 50 dias. Eles se colocaram no mar, de volta para as Ilhas Elefantes, para resgatar os seus 28 homens. Quando eles entraram no mar e chegaram nas Ilhas Elefantes, já havia passado exatamente mais de 80 dias. Os marinheiros que estavam com ele disseram o seguinte, capitão, com certeza não há mais ninguém vivo. O capitão disse, tenha calma. E com o navio quebra-gelo, que tem uma frente de aço e vai quebrando o gelo, eles chegaram perto das Ilhas Elefantes. O capitão Ernest Chaclet tocou o apito do navio e não houve nenhum movimento naquele inferno branco. Ele tocou de novo e nenhum movimento, nada se mexeu. Os homens disseram, capitão, infelizmente, depois de 80 dias, eu acho que nossos homens morreram todos. O capitão disse, calma, vamos esperar com calma. Tocou pela 3ª vez o apito do navio. Esperaram mais meia hora. E lá no horizonte, um pontinho preto apareceu. 2, 3, 4, 5, 28 homens se apresentaram. O capitão, então, se aproximou imediato, fez continência ao capitão. Disse, meu capitão, aqui estão os seus homens preparados para a sua volta. O capitão Ernest Chaclet abraçou o seu imediato e disse, como é que você conseguiu? Ele disse, cada manhã eu acordava nossos homens, fazia com que eles fizessem exercício, saímos para pescar ali em buracos no gelo. Eu fazia exercício com eles de novo e fazia com que eles gritassem palavras de ordem, nosso capitão está voltando, nosso capitão está voltando. E eles estão aí, saudáveis e prontos para retornar. Queridos, o capitão Ernest Chaclet deu uma medalha de honra ao mérito para o seu imediato. Soube preparar os seus homens. Isaías 25, verso 9, aparece o termo chamado esperar. Diz assim, e naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, por ele temos esperado para que ele nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. A palavra esperar é uma palavra que indica ação. É um verbo que vem do substantivo esperança, o verbo esperar. Ou seja, descreve uma realidade. Esperança no cristianismo não é como na literatura grega, que é apenas um desejo, uma ficção. Esperança no cristianismo é uma ação palpável. Nós temos esperança. Por isso, outras versões traduzem Isaías 25, verso 9, dessa forma, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o nosso Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A esperança é um dos 3 pilares da fé cristã. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o apóstolo Paulo colocou a esperança no meio. A fé, a esperança e o amor. Se a fé acabar, a esperança consegue levantar a fé. Se o amor acabar, a esperança consegue renovar o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Percebeu porque foi escrita a esperança no meio dessas 2 virtudes, a fé e o amor? Queridos, o que acontece com a fé cristã? De acordo com o texto que nós lemos, a fé cristã nos faz ter esperança de vermos Jesus face a face. Nós queremos ver o rosto de Jesus. Depois da Segunda Guerra, a rainha Elizabeth pegou todos os mutilados de guerra e os reuniu num estádio na Inglaterra para ela colocar uma medalha de honra por aqueles homens serem combatentes tão valorosos. Havia homens sem perna, homens sem braço, homens sem olho, sem um pedaço do corpo, mas estavam ali naquele campo de futebol, recebendo os aplausos da multidão. Quando a rainha Elizabeth entrou, a multidão foi ao delírio.
e as pessoas, aqueles homens receberam cada um a sua medalha. E um deles disse: majestade, nós não precisamos de medalha, somente ver o rosto da senhora já é o suficiente para todos nós. Um dia Jesus irá voltar, e somente ver o rosto dele já será, já estará completa a nossa gloriosa esperança. Nós temos a esperança da vida eterna, prometida por Jesus. Temos a esperança da ressurreição. Você que perdeu um ente querido, que está entristecido, a esperança da ressurreição é a maior esperança que conforta o coração humano. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Porque quando Jesus voltar e o arcanjo tocar a trombeta, eles serão os primeiros a voltarem à vida. Queridos, como podemos ter certeza do cumprimento de todas essas promessas? A base da nossa esperança está nas palavras: assim diz o Senhor. Essa esperança não pode ser frustrada, porque quem prometeu não está sujeito ao tempo, não está sujeito às mudanças das situações dessa vida. Por isso, ele disse que ele prometeu que voltaria. Ele diz assim: eu estou indo preparar lugar. E se eu for, tenha certeza que eu voltarei. Nós que temos que fazer parte do grupo que vai, assim, gritar com alegria. Nós estamos alegres porque o Senhor veio nos buscar. Esse é o nosso Deus por quem nós temos esperado. Queridos, nas catacumbas de Roma, onde os cristãos eram aprisionados para serem depois lançados aos leões, foi encontrado o desenho de muitas âncoras. Era o desenho que simbolizava a esperança, era a âncora. E no meio do mar, quando tem uma tempestade, o navio lança a âncora. É a âncora que segura o navio para ele não ser arrastado para lá e para cá pelas ondas. Nós temos uma âncora. A nossa âncora é a esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo, a quem devemos buscar? O que devemos esperar? A palavra de Deus nos ensina que se nós depositarmos nossa esperança em Deus e confiarmos nele, ele nos salvará. Haverá um momento de felicidade para todos aqueles que hoje têm essa esperança no Senhor Deus. Eu quero concluir a nossa transmissão desse dia. A alegria de estar um dia no céu vai recompensar todos os sofrimentos que passamos nessa terra. O pastor Ersin, ele ficou na África há 16 anos, passando os piores momentos, as piores coisas que vocês possam imaginar. Não tinha muitas vezes nem comida para comer, nem o básico. Esse homem emagreceu 22 quilos, trabalhando para evangelizar pessoas nativas da África. Mas um dia ele voltou para a casa dele. Ele disse: eu peguei um avião, eu peguei um barco, depois peguei um trem. Quando eu cheguei na estação, a minha irmã, que eu deixei com 3 anos de idade, estava me esperando. Já era uma moça de 20 anos praticamente. Ela me abraçou, depois a minha mãe veio e me abraçou. E foi uma alegria, meus irmãos também. Ele diz: tudo aquilo que eu passei, olha, desapareceu como fumaça, quando eu abracei os meus queridos ali, naquela casa onde eu havia nascido. Um dia no céu serão recompensadas todas as vicissitudes desta vida, por termos servido a Deus aqui na terra. Então vale a pena servir a Deus nessa terra, mesmo com todo o sofrimento que essa terra apresenta. E Deus diz assim: se você confiar em mim, eu vou transformar o sofrimento em felicidade. Em quem a gente está sofrendo hoje, tem que levantar a cabeça. Não pode baixar a cabeça. Não pode olhar para a terra, tem que olhar para o céu. No passado, as pessoas olhavam para a terra, morreu. Mas hoje não, com a ressurreição de Jesus, ele disse: eu estou para voltar. O nosso olhar não é mais para baixo, o nosso olhar é para cima. Olhe para cima, porque Deus tem uma felicidade para dar e colocar no seu coração. Jesus em breve voltará para ressuscitar aqueles que morreram crendo em Cristo e vão ressuscitar para a glória de Deus. Um pai que havia falecido estava sendo velado em casa. E disseram assim que o pastor chegar, nós iremos enterrar. E uma pessoa disse: quando Jesus chegar, olha, esse nosso irmão vai ressuscitar. E o pequeno menininho olhava o papai no caixão e não entendia porque o papai estava ali dormindo. Mas ele ouviu dizer: quando ele chegar, ele vai acordar o nosso irmão. O pastor chegou para fazer o funeral. E o menininho, pensando que era Jesus, correu no portão e abraçou as pernas do pastor e disse: Jesus, que bom que o senhor chegou para acordar o meu papai. O pastor abaixou, pegou o pequenino no colo e disse: eu não sou Jesus, meu querido. Eu sou um amigo de Jesus.
mas Jesus um dia vai voltar para acordar o seu papai. Queridos amigos, olha, nós temos que fazer parte daquele grupo que vai exultar quando Jesus voltar. Se você está aí nesse momento e por acaso tem tristeza no seu coração, ou recordou de algum momento que você passou por graves situações de tristeza, eu quero dizer a você que Deus tem uma bênção para o seu coração. Olha, tem um hino chamado Não Tardará, Cristo irá voltar. Se você puder procurar no YouTube, procure lá, Não Tardará. Você vai, assim, se encher de uma felicidade muito grande escutando esse hino, Não Tardará, Cristo irá voltar. Eu quero orar por você, Deus amado. Obrigado, Senhor, por essa transmissão. Obrigado porque pude, através de Tua palavra, confortar alguns corações que estão passando por tristeza nesse momento. Perderam seus entes queridos. Alguns estão, Senhor, na iminência de perder alguns. Ó Deus, conforta esses corações. Coloca esperança nessas vidas. E coloca, Senhor, o desejo de felicidade de vivermos um dia numa nova terra preparada pelo Senhor. Porque o Senhor disse, o Senhor prometeu. Deus, que o Senhor seja louvado, seu nome seja engrandecido. Nós agradecemos em Teu santo nome, ó Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua atenção. Transmita esse sermonete, essa meditação para outras pessoas. Há pessoas necessitando. Vai em nosso Facebook, vai em nosso YouTube, nosso canal e coloque lá então o seu comentário. Diga o que você achou, a sua apreciação. E Deus abençoe grandemente. É o meu desejo. Amém.